Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que privilégio, que honra, que bênção podermos uma vez mais compartilhar das verdades da Palavra de Deus através das lições bíblicas da nossa CPAD, especificamente para a Escola Bíblica Dominical, transmitida pela Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, onde nós estamos transmitindo durante todas as semanas, todos os meses, cada trimestre, verdades bíblicas encontradas na palavra do Senhor. E hoje, estudando essa linda lição, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo, onde nós estaremos falando uma vez mais sobre as verdades do Senhor, na lição de número 10, a lição que nós estaremos estudando hoje. E para isso, eu quero contar com a sua participação, contar com o seu envolvimento como pastor, compartilhando, comentando. Se o conteúdo deste canal tem sido bênção para você, compartilhe, comente na aula de hoje, comente nos conteúdos que você tem acompanhado nesse canal, para que ele chegue a mais pessoas, a plataforma entenda como relevante e compartilhe com muito mais pessoas estas verdades da palavra de Deus. Hoje, o Espírito, o âmago da vida humana. E para estudarmos esta importante lição, nós vamos orar. Eu quero te convidar a orar aí onde você está, falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos, Senhor, pelo privilégio de poder servir ao Senhor, poder servir a igreja, a noiva do Cordeiro. Sim, Senhor, servir trazendo as verdades da tua palavra através desta importante lição, através dos estudos, ó Pai, da Escola Bíblica Dominical. Somos gratos a ti, Senhor Deus, pela bênção da palavra do Senhor. Gratos a ti pela vida do nosso pastor, que tem proporcionado que esse canal esteja ativo, levando a tua palavra a tantos quantos, ó Pai, este conteúdo alcance. Pedimos a ti, Pai, que a tua bênção esteja sobre cada um dos alunos, sobre cada professor que estará ministrando, também, Senhor, sobre a equipe técnica envolvida na transmissão desse conteúdo, que o teu nome seja glorificado, dá-nos inspiração, Espírito Santo esteja presente, inspirando cada professor e também abrindo o entendimento de cada aluno, é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. O Espírito, o âmago da vida humana. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando essas verdades sobre o corpo, alma e espírito, e nós vimos então que o ser humano ele é formado dessa triparte, não é? Corpo, alma e espírito. Nessa lição, especificamente, nós vamos focar na dimensão, podemos assim dizer, mais profunda, que é a dimensão pela qual nós nos relacionamos com Deus. A Bíblia fala, a Bíblia mostra que o espírito humano ele foi concedido diretamente pelo Senhor. E é por meio dele, por meio desse Espírito concedido pelo Senhor, é que nós podemos responder à graça de Deus, é por meio dele que nós podemos crer, é por meio dele que nós podemos obedecer e adorar ao Senhor. Então, que o Espírito Santo nos ajude a cuidar do nosso espírito para que nós possamos viver em santificação e verdadeira adoração ao Senhor nosso Deus. O texto áureo, ele é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz o peso da palavra do Senhor. Exatamente, fala peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. A NVI, eu separei mais duas versões para ler com você, a NVI e a NVT. A NVI, olha como diz o texto. Esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu. Palavra do Senhor que assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem
dentro dele. A NVT diz: esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a leitura bíblica em classe, ela está em Gênesis, capítulo de número 2. A verdade prática, para que nós sigamos a sequência aqui, a verdade prática diz assim: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Senhor. Vamos então para a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Zacarias capítulo 12, versículo de número 1, e João capítulo 4, versículo 24. Vamos na sequência, sigamos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. E João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, neste início de exposição que nós temos, é importante nós recordarmos, cada um de vocês, cada um de nós, trazemos à memória a estrutura geral desse trimestre. Eu tive o privilégio, a oportunidade de ministrar a primeira aula deste trimestre, e lá eu falei sobre isso, que a revista deste trimestre está organizada em 4 blocos de lições, 4 blocos distintos de lições. O primeiro bloco é o bloco introdutório, que corresponde à lição 1, que foi a lição que eu tive o privilégio, a oportunidade de ministrar, na qual foram apresentadas ali as definições, os conceitos sobre o tema o homem, corpo, alma e espírito. Você que não participou, não leu, não assistiu essa lição, você pode voltar aqui no canal, no conteúdo, na lição de número 1 deste trimestre. Já o segundo bloco, ele trata especificamente do corpo. Essas lições que tratam especificamente do corpo, elas estão entre as lições de número 2, 3 e 4, ou seja, as lições 2, 3 e 4. Já o terceiro bloco vai das lições de 5 até 9, concentrando-se na alma. Encerramos esse bloco na semana que passou. Agora, a lição de número 10, a partir dessa lição, nós iniciamos então o 4º bloco, em que nós passaremos a estudar de forma específica sobre o espírito humano, o espírito do homem. E o texto áureo que nós lemos, Zacarias capítulo 12, versículo 1, apresenta a Deus, quando você lê esse texto, ele apresenta a Deus como Criador em 3 esferas. E não, se não, entendamos isso. Primeiro, na esfera cósmica, o texto diz: estende o céu, indicando aqui o quê? A criação do universo. Também apresenta a Deus na esfera terrena. Diz o texto que ele funda a terra, mostrando o quê? Mostrando o estabelecimento do mundo físico, o estabelecimento da terra. E também, terceiro, mostra Deus na esfera como Criador, na esfera antropológica. O que quer dizer isso, pastor? Antropológica. Diz que ele forma o espírito do homem dentro dele, enfatizando que a dimensão espiritual do ser humano tem origem, se é criado por Deus, então ela tem origem em Deus. Exatamente isto. E aí a verdade prática que nós já lemos diz: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige o nosso corpo para adorar e servir a Deus. A verdade prática, ela está, na verdade, resumindo o caminho da obra de Deus até cada um de nós, ou a obra de Deus em nós. Quando o Espírito Santo regenera o nosso espírito pela fé em Cristo, a alma ela é liberta então do domínio do pecado e passa a receber vida espiritual. Com a mente renovada,
nós, o homem, cada um de nós, com a mente renovada, os sentimentos alinhados à vontade de Deus e a vontade fortalecida pela graça, a alma passa a governar o corpo para apresentar-se, como diz o texto lá em Romanos capítulo 12, para apresentar-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dessa forma, tudo o que fazemos com o corpo, seja o culto, o serviço, trabalho, relacionamento, tudo isso torna-se expressão de adoração e obediência a Cristo. Tudo isto é expressão de adoração e serviço e obediência ao Senhor. Tudo que façamos, quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então, tudo isso se torna expressão de adoração e de obediência a Cristo. E isto é extraordinário. Nós temos 3 objetivos nessa lição. Cada um dos tópicos vão abordar, cada um deles, um objetivo da lição. O primeiro objetivo que nós temos é expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. E isso nós já vemos, a partir do texto áureo que nós lemos, nós já temos isto, e na verdade prática enfatiza também essa verdade, e nós vamos abordá-la no tópico de número 1, em todo o tópico de número 1, sobre essa exposição de que o Espírito foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ser um adorador, não é? A ter comunhão com o Criador. Segundo objetivo está intrinsecamente ligado ao tópico de número 2, a todo o tópico de número 2, nós vamos enfatizar que o pecado ele pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. Vamos entender isso. E o terceiro objetivo, claro, né, concomitante ao terceiro tópico da nossa lição, nós vamos mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Vamos então abrir a sessão de tópicos, o tópico de número 1. O tópico de número 1 fala sopro divino, a concessão do Espírito. Este é o primeiro tópico da nossa lição. E o primeiro subtópico dentro deste tópico fala sobre o fôlego de vida. A lição diz assim: feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, fôlego de vida. Ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Quais ordens verbais? O comentarista diz: haja, ajuntem-se, produza. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. Glória a Deus. O texto bíblico está dizendo exatamente isso. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou em um ser vivente. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nesse versículo aqui, a alma, refresh, né? o refresh, ela não é uma parte do homem, mas é o próprio ser humano vivo, a pessoa integral. Lembra que nós estudamos sobre os muitos significados bíblicos sobre a alma. Você se lembra disso? A passagem bíblica que nós vemos aqui, ela mostra um processo. O texto diz, primeiro o corpo, feito de matéria pré-existente. Não é? Depois vem o sopro divino, que introduz um princípio de vida que vem do próprio Deus para o homem. E, por fim, o resultado dessa união, um ser vivo, consciente, que pensa, que sente e que decide diante do Criador. A declaração de fé das Assembleias de Deus,
ela diz assim, enfatiza uma verdade: o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Isso a falar sobre o fôlego de vida. O subtópico de número 2 fala da singularidade do espírito. A lição diz assim: alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Essa expressão, singularidade do espírito, essa aqui já aponta para o fato de que, na antropologia bíblica, o espírito ele não é apenas um sinônimo, exatamente isso. Ele não é apenas um sinônimo da alma, mas é o aspecto distinto da parte imaterial do ser humano, ainda que profundamente unida a ele. A declaração de fé das Assembleias de Deus deixa essa questão muito clara, quando ela destaca o seguinte, eu vou ler aqui para você: praticamente tudo o que a Bíblia diz a respeito da alma, fala também do espírito, pois ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem a ela. Às vezes, o ser humano é tido como corpo e alma, e outras vezes, corpo e espírito. Deus é revelado como espírito e alma. Essa interligação, às vezes, confunde os termos alma e espírito. Entretanto, eles são distintos entre si. A alma e o espírito são substâncias espirituais incorpóreas, invisíveis, imateriais. Apesar dessas características comuns, são entidades distintas, porém inseparáveis. São os 2 lados da substância não física do ser humano, o homem interior. A Bíblia apresenta vários termos para indicar a parte espiritual do ser humano, além de alma e espírito, tais como mente, vontade e uso metafórico de coração e rins. Então, meus irmãos, quando nós vemos isso, nós vemos a declaração de fé mostrando exatamente a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, mostrando que alma e espírito, embora distintos, formam juntas o homem interior que Deus sonda. Lembra lá dos textos, Salmo 139, Deus sonda, não é? E não somente isso, Deus sonda, Deus transforma e santifica para que nós sirvamos com todo o nosso ser. Aí nós vamos para o 3º subtópico, que fala da tênue divisão. O comentarista diz assim, no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo ele está encerrando a carta aos Tessalonicenses com uma oração. Ele diz assim: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, todo o vosso corpo, toda a vossa alma e todo o vosso espírito, ou melhor, na sequência, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Depois, ele exorta sobre a vida cristã. Ele pede que a ação de Deus alcance o crente por inteiro, alcance o crente integralmente. O fato do apóstolo nomear aqui, ele diz espírito, alma e corpo, ao invés de ele dizer o Senhor, ele alcance vocês por inteiro, por completo, mas ele fala espírito, alma e corpo, indica que ele está reconhecendo dentro dessa unidade da pessoa dimensões distintas que devem ser santificadas. Ele está entendendo que o espírito, a alma e o corpo devem ser santificadas. Espírito aqui que aponta para a capacidade desse relacionamento direto do homem para com Deus. A alma, como nós já estudamos, que aponta para a vida psíquica, para a psique, o pensar, o sentir, o querer, e o corpo para essa dimensão física, que é onde eu me relaciono. Essa direção física que eu me relaciono com o meio ambiente onde eu estou inserido. Hebreus, quando o escritor escreve aos Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 12, ele descreve ali, diferente de Paulo, ele descreve ali a palavra de Deus como viva, não é? E ele diz que ela é eficaz. E continua dizendo, e é mais penetrante do que espada
alguma de 2 gumes. E ele diz assim: e penetra na divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O autor aqui, o comentarista, ele mostra que diante de Deus, nada da nossa interioridade fica encoberto. O nosso exterior a gente pode maquiar, mas o nosso interior, não é? Que está lá dentro, o Senhor conhece, não dá para encobrir, não dá para esconder. É isso que ele está dizendo, nada na nossa interioridade fica encoberto. Aliás, o nosso exterior a gente consegue maquiar para quem? Para o homem, não é? Para o homem, mas não para Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, e nada da nossa interioridade fica encoberto. É isso que o autor está mostrando aqui, não é? Que ela é apta para discernir pensamentos, intenções do coração. A alma e espírito são tão próximos, a alma e espírito estão tão próximos um do outro humanamente, que nós os percebemos juntos. Humanamente falando, os percebemos juntos, não é? Mas a palavra, ela consegue alcançar e discernir cada nível do nosso ser. Cada nível do nosso ser. Ela consegue discernir. Então, esses 2 textos, eles confirmam que a Escritura, a palavra de Deus, ela pode falar de espírito, alma e corpo como realidades distintas, ainda que unidas, e que Deus, ele deseja trabalhar em todas elas, em cada uma dessas partes, santificando-as por dentro, para que o nosso viver externo ele corresponda ao que ele opera no homem interior. Entenda isso, para que aquilo que nós somos em Deus, para aquilo que nós de fato somos no Senhor, seja externado para o nosso homem externo, para que de fato tenha símile concordância aquilo que eu sou diante dos homens, aquilo que eu sou diante de Deus. E aí nós vamos para o tópico de número 2. O tópico de número 2, ele fala sobre espírito, pecado e santificação. O primeiro subtópico fala de pecados do espírito. A lição diz o seguinte: existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos, mas também existem pecados do espírito. Quais são os pecados do espírito? O comentarista diz aqui: orgulho, soberba, vanglória, arrogância, a inveja. Eles costumam ser piores do que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Os pecados do espírito causam terríveis males. Eu quero ler com você Provérbios, capítulo de número 15. Provérbios, capítulo de número 15, o versículo de número 25. Eu quero ler esse texto com você. Capítulo 15, versículo de número 25. O texto diz assim: o Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Então, olha a grandeza que é o pecado, não é? Esses pecados do espírito, e aqui mostra nesse versículo um deles, como esses pecados do espírito que provavelmente você conheça pessoas dessa forma, não é? Talvez você seja assim, orgulhoso, soberbo, que se vangloria, arrogante, uma pessoa arrogante, invejosa, né? Os pecados, nós entendemos aqui, a partir da palavra de Deus, que esses costumam ser piores do que os pecados do corpo. Olha o que o comentarista diz: sutis e às vezes oculto. Os pecados do espírito causam terríveis males. O pecado, entenda isso, o pecado à luz da Bíblia, o que ele é, na verdade? Ele é uma ruptura. Ele é uma ruptura da relação do homem com Deus. Ele é um ato de rebelião contra o Senhor,
quando nós falamos na dimensão espiritual, ele é um ato de rebelião contra o Senhor e que produz uma corrupção no interior do ser humano, produz essa corrupção no interior do homem, mente, afetos, vontade, e a partir disso se manifesta também as atitudes, os comportamentos. Assim, então, toda pessoa é afetada. O que pensamos, a pessoa por completo, o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos, o que fazemos, passa a manifestar as marcas da queda do homem. Isso é pecado. Nós podemos, de forma didática, falar em pecados do corpo, por exemplo, pecados do corpo, que eu citei no início deste tópico. Nós podemos citar, de forma didática, quando os desejos e os apetites físicos, eles aparecem de maneira mais evidente. Quais são esses apetites físicos? Quais são esses desejos que aparecem de maneira mais evidente? Imoralidade sexual, embriaguez, glutonaria, violência e outros comportamentos semelhantes a este. Nós vamos lá em Gálatas e nós vemos toda a Escritura falando a respeito disso. Quando nós vamos para a palavra de Deus, em Gálatas, capítulo de número 5, nós vamos lá no capítulo de número 5, versículos 19 a seguir, o texto diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Aí ele vai citando, não é? Vai citando esses desejos, apetites físicos que vão aparecendo de maneira mais evidente. E ele vai dizendo, ó, imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, e continua, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, o que a Escritura chama isso? Obras da carne. Exatamente, chama isso de obras da carne. Não se trata de dizer que o corpo é mau em si mesmo, porque ele é criação de Deus, o corpo é criação de Deus. Mas sim que o corpo ele se torna instrumento de pecado quando ele é governado pela carne. Ele se torna, então, instrumento de pecado quando ele é governado pela carne, ou seja, pela natureza pecaminosa. Ainda assim, esses pecados eles não são apenas do corpo, porque eles nascem do coração, eles nascem das vontades, eles nascem das intenções interiores. Nós usamos o termo alma para falar de uma parte da nossa dimensão interior, que são os pensamentos, as emoções, as decisões. E nós podemos chamar de pecados da alma, por exemplo, coisas como ódio, inveja, rancor, cobiça, fantasias pecaminosas. Isso são pecados da alma. O Senhor Jesus, ele fala disso com muita clareza quando ele fala do adultério e do homicídio, quando diz assim, no coração, não é? O adultério e homicídio no coração. Mesmo quando isso não é um ato externo, o homem fala disso no seu coração. Se não vejamos, Mateus, quando o Senhor fala sobre isso, Mateus capítulo de número 5, versículo 21 e 22, diz assim, vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, fala do homicídio, né? Não mateis, quem matar será julgado. Aí o Senhor diz assim, versículo 22, mas eu lhes digo que qualquer que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Isso na Nova Tradução Linguagem de hoje. Aí o versículo 27 e 28 diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Aí o versículo 28, olha o que diz. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Então nós vemos aí pecado
não é? O Senhor mostrando aqui essa clareza quando ele fala desse pecado, desse adultério, desse homicídio no coração, mesmo quando não tenha sido um ato externo. Isso significa que alguém pode estar em grave pecado sem que nada ainda tenha aparecido no comportamento físico. Está em pecado, mas não externou isso ainda num comportamento físico. O coração nós já estudamos, entendemos que ele é o centro do comando da vida. E é ali que a graça de Deus precisa operar arrependimento e transformação. É no coração do homem. E aí vamos mais além. Falamos pecado da alma. E agora, pecado do espírito, por exemplo. Cada alma, pecado do corpo, quando nós externamos. E aí, pecado do espírito. Nós pensamos especialmente na nossa postura diante de Deus. E aí, quando nós lemos em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, Romanos, capítulo 1, versículos 21 até o versículo 25, quais são esses pensamentos especiais na nossa postura diante de Deus? Vamos citar alguns? Incredulidade, idolatria. Idolatria é quando nós damos o lugar que é de Deus para qualquer outra coisa. Idolatria, orgulho, hipocrisia, rejeição consciente da verdade revelada. Esses pecados eles atingem diretamente a esfera da fé, da confiança e da adoração. Por isso que eles são tão graves. Eles fecham o ser humano à ação do Espírito Santo. Travam, alimentam a autossuficiência e acabam em poder gerar como fruto muitos outros pecados no nível da alma e do corpo. Olha o perigo que é. Essa distinção ela é útil exatamente para que nós possamos mostrar que o pecado ele alcança todas as dimensões do ser humano. Por isso que é importante nós entendermos esta distinção, não é? Pecado no corpo, na alma e no espírito, porque o pecado ele alcança todas as dimensões do ser humano. Lembre lá de Paulo aos Tessalonicenses falando sobre o Senhor operar em nós, ou em nós por completo, corpo, alma e espírito. Não existe nenhuma parte que não tenha sido afetada dentro de nós. O corpo pode ser usado para o mal. A alma pode abrigar pensamentos e afetos pecaminosos. E o espírito pode nos endurecer, pode se endurecer contra Deus. Eu vou repetir. O corpo ele pode ser usado para o mal. A alma pode abrigar pensamentos e afetos pecaminosos. E o espírito pode se endurecer contra Deus. Pecado em toda a amplitude do homem. E aí o subtópico de número 2, raízes de pecado. Raízes de pecado. Olha o que o comentarista diz. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial. Mas a redenção se dá do espiritual para o físico. É no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Esse subtópico aqui, ou esse subponto, ele mostra que o pecado ele se instala em primeiro lugar no interior do ser humano. Isso mesmo, dentro do homem, no interior do homem. Ele se aloja primeiro ali. E quando Paulo ele ora para que espírito, alma e corpo sejam santificados.
Ele está indicando que a obra de Deus, ela precisa alcançar então a pessoa por, nós falamos aqui já, precisa alcançar a pessoa por inteiro. E alcançar essa pessoa por inteiro significa começar da dimensão mais profunda. Começar da dimensão mais profunda. A comparação entre criação e redenção, ela deva ser para nós muito significativa. Porque na criação Deus começa de onde? Deus começa pelo material, não é? Pelo físico. Deus começa do pó da terra. E Ele então comunica o fôlego de vida. Já na redenção o caminho é inverso. Ele gera vida e é uma vida nova. Mas agora essa vida nova, se na criação Deus começa pelo pó da terra e então comunica o espírito de vida, na redenção o caminho sendo inverso, primeiro Ele gera nova vida no interior pela palavra e pelo espírito. E essa renovação com o tempo vai tocando o comportamento, vai tocando a vida do homem e por fim culmina até a restauração do corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se o pecado está enraizado no coração, não basta corrigir hábitos externos. Se o pecado está enraizado no coração, não basta trabalhar naquilo que está no exterior, no comportamento externo. A santificação genuína, ela acontece quando Deus trata primeiro o espírito e a alma. Quando Ele faz isso, Ele muda valores, Ele muda desejos, Ele muda intenções, para depois Ele ajustar o modo de falar, o modo de vestir, o modo de usar o dinheiro, o modo de lidar com a família, o modo de servir na igreja. Quando isso não acontece, a fé se torna legalista. Muita regra. Legalista, entendo o que é uma fé legalista. É muita regra e pouca transformação. A graça, porém, aleluia, ela trabalha de dentro para fora, para que todo o nosso ser, de fato, pertença ao Senhor. E aí nós vamos nós entendemos aqui sobre os pecados do Espírito. E falamos das 3 dimensões. E aí nós entendemos a raiz do pecado, ou as raízes do pecado. E o tópico 3, o comentarista traz o quê? Vencendo o pecado. A lição diz assim: a força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencida. Eu vou ler novamente. A força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. A Bíblia mostra que, nesta vida, não atingiremos a perfeição total. Está na Bíblia. Mas nós podemos crescer na vitória sobre o pecado, tornando-nos cada dia mais parecidos com Cristo. Mas como, pastor? Deus deixou para nós recursos espirituais para isso. Então nós podemos crescer na vitória sobre o pecado. Podemos crescer na vitória sobre o pecado. E para isso, o Senhor Deus, Ele deixa recursos espirituais para nós. Qual que é o primeiro recurso? É claro, alto do pódio, medalha de ouro, primeiríssimo lugar, primeiro, é por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Todo crente já o possui. Mas somos chamados a andar em espírito. Para quê? Para não satisfazer os desejos da carne. Isso significa ceder ao governo do Espírito nas decisões diárias, não apagar a sua ação, buscar viver cheios do Espírito. É isso que a palavra de Deus nos ensina lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Na prática, é aprender a perguntar. Qual é a pergunta que eu devo fazer? O que o Senhor deseja aqui? E responder em obediência, confiando que Ele é quem nos capacita a dizer não ao pecado e sim para a vontade de Deus. Então, o primeiro que nós devemos considerar é por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, nós temos condições de crescer na vitória sobre o pecado. O segundo
não menos importante, é por meio da palavra. A palavra de Deus nos ensina, repreende, corrige, exorta, instrui em justiça. Para quê? A fim de que nós sejamos preparados para toda boa obra. A palavra, o texto é claro e diz que ela penetra no mais íntimo do ser, discernindo pensamentos, discernindo intenções. Irmão, não basta uma leitura apressada. Não. É necessário meditar. É necessário guardar no coração. E não somente meditar e guardar no coração, mas é preciso também aplicar a palavra de Deus. Vencer o pecado. Passa por deixar que a Escritura, que a palavra de Deus confronte as nossas áreas escurecidas, os nossos erros, as nossas falhas, confessar o que ela revela e ajustar a vida ao que Deus diz que nós precisamos viver. E terceiro, repito, não menos importante, por meio da oração. Exatamente. Primeiro meio, então, o Espírito Santo. Segundo, a palavra, ferramentas para nós vencermos ao pecado, para nós crescermos na nossa vitória contra o pecado. Primeiro, por meio do Espírito Santo. Segundo, por meio da palavra. Terceiro, por meio da oração. Jesus ligou diretamente a oração e a vigilância à resistência à tentação. Ele ligou a tentação a essas duas questões, a oração e a vigilância, a resistência à tentação. Quando ele fala em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Orar é reconhecer a nossa fraqueza e recorrer ao Senhor como fonte da nossa força. Exatamente isto. Orar é reconhecer a nossa fraqueza e recorrer ao Senhor como fonte da nossa força. O que é isso? Em vez de confiar apenas nas resoluções pessoais, o crente, ele apresenta as suas batalhas, as suas guerras, as suas lutas diante de Deus. Ele pede ajuda específica, ele persevera em súplica, persevera em oração, ele crê que Deus atende conforme a sua vontade. Então, por meio da oração. Então, pelo Espírito Santo, pela palavra, pela oração. E em quarto lugar, a comunhão com o corpo de Cristo. Por meio da comunhão com o corpo de Cristo, nós crescemos em vitória contra o pecado. Nós não fomos chamados a lutar sozinhos, não. A Bíblia ela manda considerarmos uns aos outros para estimular ao amor e às boas obras e não deixarmos de congregar. É isso que a palavra de Deus diz, nos ensina a não deixarmos de congregar. Confessar faltas, pedir oração, receber exortação faz parte da vida cristã. Assim como ferro afia o ferro. Você já leu esse versículo, Provérbios 27, 17. Assim como ferro afia o ferro. Irmãos maduros nos ajudam a permanecermos firmes. Essa é a verdade. Irmãos maduros nos ensinam, nos exortam, nos ajudam a permanecer firmes, especialmente diante de pecados existentes. Essa comunhão do corpo de Cristo nos ajuda. Então, primeiro, recapitulando, por meio do Espírito Santo. Segundo, pela palavra. Terceiro, por meio da oração. Quarto, pela comunhão com o corpo de Cristo. Por vezes, Deus ele concede vitórias rápidas. Em outras, a mudança ela é mais lenta, ela é mais gradual. Mas, usando esses meios aqui que Ele mesmo, o Senhor, estabeleceu, nós podemos avançar com confiança, podemos avançar, sim, certos de que aquele que começou a boa obra, Ele nos aperfeiçoará até o dia de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Se essa lição está sendo bênção para a tua vida, comente aqui embaixo, compartilhe com alguém, dê um like, tá certo? Dê um like. Se você não gostou também, pode dar um dislike, não tem problema algum, tá bom? Portanto, cada vez que você interage com o conteúdo, esse conteúdo é entregue para mais pessoas que precisam ouvir, precisam receber a palavra. Vamos lá.
tópico de número 3, a regeneração e adoração. Primeiro subtópico, o novo nascimento. A lição diz assim: a vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, o ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. Na linguagem bíblica, vale ressaltar, vale para que nós entendamos, até porque nós estamos numa lição, os termos regeneração, novo nascimento, conversão, eles se referem, em essência, à mesma condição ou à mesma realidade espiritual, vista por ângulos diferentes. Regeneração é o ato soberano de Deus, pelo qual ele comunica vida espiritual a quem estava morto em quê? Em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículos 1 até o versículo de número 6. Novo nascimento, então regeneração, ato soberano de Deus pelo qual ele se comunica, ele comunica a vida espiritual a quem estava morto em pecados e delitos. Já o novo nascimento é a forma como Jesus ele descreve essa mesma obra, quando ele diz nascer da água e do Espírito, receber de cima uma nova vida. Já a conversão, que é um terceiro termo, é a resposta humana, resposta do homem produzida por essa graça. Qual é a resposta do homem produzida por essa graça? Arrependimento, fé, que se voltam para Cristo. Em todos esses termos, tanto em regeneração, novo nascimento, conversão, o foco ele recai sobre a mesma verdade. Deus transforma o interior do homem. Ele lhe dá um espírito regenerado. E esse espírito é capaz de crer, amar, desejar a verdade e também, não somente isso, mas também obedecer. Se sem essa obra interior, regeneração, novo nascimento, conversão, sem essa obra interior, a pessoa ela pode fazer parte de uma religião, inclusive a religião cristã, ter conhecimento bíblico. Vou repetir, sem essa obra interior que o leva a ser capaz de crer, amar a verdade, obedecer, sem essa obra interior, sem ela, a pessoa pode fazer parte de uma religião, inclusive a religião cristã, pode ter conhecimento bíblico, pode ter uma posição de destaque, como Nicodemos tinha, uma posição de destaque, mas ele continua espiritualmente morto. A pessoa continua espiritualmente morta. Onde não há regeneração, pode até haver uma mudança de comportamento, mas não há poder real para romper com o pecado. Somente quem nasceu de novo foi libertado do domínio do pecado, recebeu uma nova disposição interior dentro dele, passou a ter o Espírito Santo habitando no seu espírito. É por essa razão que a revista afirma, que a lição afirma que a vitória sobre o pecado, ela começa necessariamente no novo nascimento. Apenas a pessoa regenerada possui vida espiritual para submeter-se à palavra e, pela força de Deus, vencer o pecado. Subtópico de número 2, em espírito e em verdade. A lição diz assim: a compreensão da imprescindível obra do novo nascimento, operada em nosso interior, é fundamental também para uma vida correta de adoração. Ou seja, sem o novo nascimento não existe adoração verdadeiramente agradável a Deus. Pensando numa ilustração, nós podemos afirmar que o novo nascimento é a raiz. A adoração
é o fruto. A Bíblia não trata a adoração como um pacote de emoções. A Bíblia não trata a adoração como um pacote de músicas, de ambientes preparados, mas como a resposta viva de um coração que foi feito novo pelo Espírito. É isto a adoração. A mesma Bíblia que nos convoca a adorar, ela também denuncia um tipo de culto que Deus rejeita. Jesus cita Isaías para falar de gente que honra a Deus com os lábios, mas cujo coração está longe dele. Em Amós capítulo 5 e Isaías capítulo 1, o Senhor ele declara aborrecer festas, sacrifícios e cânticos de um povo que não vive em aliança, não vive em justiça, não vive em fidelidade. O problema não são as formas em si, mas o coração não regenerado por trás delas. Vou repetir, o problema não está nas formas em si, mas o coração não regenerado por trás dessas formas. Paulo, ele ainda é mais direto. Ele diz assim, lá em Romanos capítulo 8, versículo de número 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são para ele loucura. Diz Romanos 8:8 e 1 Coríntios 2:14. Na palavra de Deus, nas Escrituras, na palavra do Senhor, adorar não é apenas cantar no culto. Adoração não é apenas cantar no culto. Adorar ou adoração é a resposta total da pessoa ao Deus que se revela. Quando Jesus fala da mulher samaritana, ele afirma que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso envolve o homem interior, espírito, e o padrão da revelação, verdade. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele amplia ainda mais. Ele diz, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Isto é o quê? Culto consciente, culto inteiro, culto que envolve a vida, culto que envolve o corpo, culto que envolve as decisões, não apenas os momentos que nós passamos no templo. Não! Se fosse assim, a adoração, a vida cristã seria muito rasa, sem sentido. Primeiro, o novo nascimento ele muda quem Deus é para nós. Agora nós podemos então conhecer e nos relacionar com Deus, com este Deus revelado na palavra. Segundo, o novo nascimento muda o lugar interior de onde adoramos. Jesus diz que o Pai, ele quer adoradores em espírito. Terceiro, o novo nascimento transforma a mente com que adoramos. Paulo, ele liga culto racional à transformação pela renovação da mente. O regenerado, ele passa a amar a verdade de Deus, ele deseja doutrina, ele deseja amar, ele deseja viver conforme a palavra de Deus. Quarto lugar, o novo nascimento transforma a vida como um todo em um culto. Transforma a nossa vida em um todo como um culto. Aleluia. Apresentar o corpo como sacrifício vivo significa trabalho, família, o uso do dinheiro, a sexualidade, ética diária. E isso passa a ser área onde Deus é adorado. Deus é adorado em todas essas coisas. O regenerado, aquele que de fato foi regenerado, ele aprende que não existe vida com Deus só no domingo. A vida à parte de Deus na semana. Não. Ele entende que o todo pertence a Deus. Último tópico, em espírito e em verdade, nós estudamos agora vamos falar sobre um espírito quebrantado. O comentarista diz assim: o pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico.
Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. O dicionário pentecostal, ou o dicionário do movimento pentecostal, o termo pentecostalismo clássico, ele foi primeiramente usado lá nos Estados Unidos por volta do ano de 1960. Esse termo era usado para fazer distinção entre as primeiras igrejas pentecostais, que surgiram no início do século XX, das igrejas neopentecostais. Então fazia essa distinção. Essas neopentecostais formadas dentro das igrejas protestantes históricas e da Igreja Católica Romana, que foram logo chamadas de carismáticas. Antes das neopentecostais, eram simplesmente chamadas de igrejas pentecostais. Em vez de clássico, alguns autores eles utilizam esses termos, então, tradicional e histórico. William Menzies, historiador pentecostal norte-americano, ele destaca 8 características que marcaram o movimento pentecostal. Primeira característica que marca o movimento pentecostal: enchimento do Espírito Santo. Segundo, compromisso com o evangelismo e com as missões. Terceiro, uma fé firme. Quarto, expectativa. Quinto, realidade. Sexto, adoração entusiástica. Sétimo, comunhão enriquecedora. E oitavo, autoridade da Bíblia. A tradição pentecostal sempre afirmou um quadrilátero. Qual é esse quadrilátero da tradição pentecostal? Você sabe muito bem. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus é o Rei que breve vem. E esses enunciados simples declaram verdades poderosas, porque a autêntica mensagem pentecostal, ela é bíblica e ela é cristocêntrica. Então, o pentecostalismo clássico, né, ou no pentecostalismo clássico, o barulho do culto, ele nunca substitui o ensino bíblico e nem o quebrantamento de coração. Deus não se impressiona com volume, não se impressiona com intensidade, mas se impressiona, sim, com um povo que se curva diante dele, consciente do próprio pecado, amando a verdade e disposto a obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão diz assim: lembremos-nos que o espírito humano foi dado por Deus e é ali que ele inicia a sua obra de restauração. O pecado corrompe o nosso interior e se manifesta no pensar, no sentir e agir. Mas o novo nascimento renova o espírito, liberta da escravidão do pecado e fortalece a alma para conduzir o corpo em obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe rica e abundantemente. Eu quero aproveitar, antes de nós orarmos e encerrarmos essa lição, te convidar para logo mais, às 18h30, nós estarmos reunidos aqui, juntos, para adorarmos ao Senhor no culto da família. Famílias reunidas para adorar ao Senhor, jovens, adolescentes, irmãs, obreiros, orquestra, impactados, as crianças no departamento infantil, todos unidos em adoração. Venha adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Venha corpo, alma e espírito integrais para servir ao Senhor logo mais à noite. Que Deus te abençoe em Cristo. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos. Te adoramos pela oportunidade especial de compartilharmos a Tua palavra. Te adoramos pelos ensinos, ó Pai, que nós podemos receber todas as manhãs. Que o Teu nome continue sendo glorificado, Senhor. De tal maneira, Senhor Deus, que a glória do Senhor se manifeste nesse templo, se manifeste na vida de cada um dos Teus filhos. Dá-nos a oportunidade, Pai, de logo mais à noite estarmos reunidos para Te servir, ó Pai, em um culto de adoração, de louvor ao Teu santo nome. Pai, que cada parte de nós entregue, ó Pai amado, o melhor a Ti. Que cada parte do corpo do Senhor, ó Pai, da igreja, entregue o melhor para Ti. E juntos possamos entregar a adoração devida ao Teu nome. É o nosso pedido a Ti, certos da bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor.